Então vamos lá, gente. Eu agradeço o pessoal que está aqui, Carol, Reinaldo, vi que o Jeff passou por aqui, o pessoal que vem chegando, né, conforme a gente vai fazendo essa live. Então hoje eu estava bem animado para fazer essa conversa com a Jerusa. É uma live que a gente vai tratar de autoria, de criação e vai trazer esse tema um pouco polêmico, né? Que é uma coisa que a gente vem se perguntando bastante, que é, mas existe uma criação ruim? Porque normalmente a gente associa a criação à potência, à vida, ao movimento, mas a gente sabe que às vezes não é assim, né? Tem dois casos especificamente sobre os quais eu tenho pensado muito, que eu acho que também serviram de estímulo para convidar a G para esse papo. Um deles é o Jaider Isbell, né, que é um artista visual que eu gosto muito. A gente, inclusive, foi ver os trabalhos, a obra dele ali na Bienal desse ano. E a gente ficou muito tocado, né, por aquilo que aconteceu. Tanto pelo fato dele ser um artista indígena, tanto pelo tipo de projeção enorme que ele estava tendo, e agora estava ali na Bienal, estava com aquelas duas serpentes maravilhosas ali naquele lago, e a gente fala, caramba, e como que acontece uma coisa dessa, né? Justamente no artista que está com tanta potência e não acontecendo tão grande. Então, como é que fica essa equação? Como que a gente explica isso, né? Se a gente fala tanto em vida, em movimento, em criação, o que aconteceu? E um outro motivo pelo qual a gente pensou nesse papo também é porque em breve eu e a Jerusa, se Deus quiser, faremos um curso sobre a Silvia Plath. Então ele vai ser um curso que vai envolver edição e também criação literária. E a Silvia Plath, um dos recortes que a gente vai pegar para esse curso é justamente o fato de que o editor dela é o ex-marido dela, era o ex-marido dela, que é o Ted Hughes. E aí a Silvia Plath de novo a gente cai nesse lugar, né? A gente cai numa artista, numa poeta com uma baita de uma projeção, e justamente quando ela lançou o livro dela, que é considerado a grande obra-prima, que é o Ariel, que é um livro de poemas, a Carol tá gostando da ideia. Que bom, Carol, esse curso vai sair sim. Vamos incentivar a Jerusa. E aí é muito curioso, né, o fato da gente pensar de novo. Então, é uma baita de uma poeta que inspira um monte de gente, de escritores e escritoras até hoje, e bem nesse momento ápice de criação, ela foi e cometeu suicídio. Então, essas são as inquietações, né, as questões de fundo que motivaram, que nos incentivaram a fazer esse papo aqui hoje. Daí, antes de propriamente começar, eu queria lembrar, né, como a gente está nesse momento de Covid, tendo tanta dificuldade em ritualizar, então eu queria lembrar aqui que hoje a gente escolheu fazer esse encontro numa quarta-feira, que é um dia regido por Xangô, né? Xangô está associado, é um orixá associado à justiça, ao fogo, aos trovões, e eu espero então que essa força da natureza nos ajude a ter justeza nas palavras, né? A ter um fogo para tratar desse tema e a justeza nas palavras que vão ser colocadas aqui. Então, dito isso, Gê, eu queria te cumprimentar, se é que alguém não conhece, que eu acho quase impossível, Jerusa tem se apresentado na forma curta, que é escritora e professora, e aí, então, queria abrir para você dar um oi aí, Gê, antes da gente começar mesmo. E te Bom, agradecer a eu presença. agradeço. Eu que agradeço aqui, de estar de novo com a Carol, com as pessoas lindas que entraram aqui e que vão entrar ainda, e que vão ver depois, porque nem sempre todo mundo vê. Eu estou muito feliz, achei tão bonitas as palavras com que você iniciou a saudação a Xangô, né? E eu saudo também Yansan, aproveitando o ensejo. E você me enquadrou aí agora, né? Que vamos fazer o curso, vamos mesmo, vai ter jeito, né? Não, esse curso vai ser muito lindo, né? Porque já é algo que a gente vem falando há muito tempo. E para mim uma questão, como você disse, a gente tem falado sobre isso todo esse tempo, né? Afinal de contas, a escrita, né? A criação para a gente, ela
Claro, a gente é escritor, gosta de escrever, mas a criação, ela vai além, né? O que você chama de autoria expandida, né? Essa criação que ela é mais ampla, né? Que ela vamos dizer, está muito ligada à vida, né? À vida prática, né? Talvez o livro nosso seja um ensaio para o que a gente tem que fazer na vida, né? Não adianta a gente estar aqui nos nossos livros e estar super potente e a nossa vida não está legal. As nossas relações não estarem legais, né? Então, eu acho que a gente sempre caminhou junto nesse pensamento e tudo que a gente faz é pautado nisso, então eu acho que vai ser um trabalho muito bonito. Então, eu agradeço de estar aqui e agradeço dessa segunda oportunidade de estar falando com você numa live, porque eu estou fazendo milhares, como você disse, né? Mas eu não aprendo, porque fiz essa bagunça no começo. É de mim essa coisa bagunceira, né? Mas você foi a primeira pessoa que eu convidei no meu perfil da escrita curativa. E eu não tinha prática nenhuma, então eu meti todos os pés, nossa, meti a louca mesmo, o pé pelas mãos, falei sem parar. Eu vou falar isso a vida inteira, né? A vida inteira eu vou me desculpar por isso. Falei demais e tal. Então eu não sabia nada, eu estava muito ansiosa, eu sempre fico muito ansiosa. Um dia eu acho que eu vou ficar serena. Então eu agradeço essa oportunidade de estar aqui no seu perfil para falar mais calma, mais serena, né? Entendi, Olha tá o bom. Mário, que maravilhoso, o Mário, a Gabi entraram, que gente linda, meu Deus. Olha a Gabi. Ai, que gente linda, tô amando. Sandra, Nani, querida, Nani é maravilhosa. Bom, vamos lá. Então é isso. Tá tudo Ai, certo, Lu, aqui é a então. casa sua, né? E aí, porque uma coisa que é importante, né, trazer aqui de saída é o seguinte, esse é um assunto que ele é delicado, é difícil, e é justamente por isso que eu me sinto à vontade de tratar ele com você, e também porque ele tem tudo a ver com o seu trabalho, né, ele tem tudo a ver com a escrita curativa, ele tem tudo a ver com o livro que a gente acabou de lançar, né, que é o seu livro, que foi lançado aqui pela Fábrica, que é o livro da escrita curativa, parte 1 e parte 2. Que lindeza. E justamente esse é um livro que trata demais desses assuntos, né, da autoria como potência, do encontro da voz e tudo mais. Então, por isso que também eu me sinto à vontade de tratar isso com vocês, tratar com alguém que já tem uma série de estudos e uma prática bem sólida diante desse tipo de questão. Então, uma coisa que eu queria dizer, que me chamou muita atenção, assim, que eu achei muito curioso, é porque isso aparece no seu livro e aparece de uma forma muito forte no seu curso, né? Para quem não sabe, eu fiz a formação com a Jerusa em escrita curativa, e uma das coisas que me chama a atenção é aquela história, aquela ficção de origem que você traz, que é quando você encontra a voz, né? Pelo que eu me lembre, você descreve, isso aparece no livro, você está ali passando horas, é tarde da noite, você está escrevendo muito, compulsivamente, diante do computador, escrevendo, trabalhando nos seus textos e fazendo, e aí você descreve essa coisa que é quase mística, mas ao mesmo tempo não é, que é quase como se você saísse do seu corpo, visse aquilo numa perspectiva mais distante, e então perceber, quase um eureka, quase, caramba, eu encontrei a voz, a minha voz autoral apareceu, algo aconteceu aqui, algo se revelou, ou se mostrou, e essa voz apareceu. E eu achei muito louco, porque justamente nesses estudos que a gente está fazendo... Oi, Elineu, tudo bem? Que legal que você... E aí uma coisa que eu achei muito louca, né, uma coincidência, só que não, é que nesses estudos que eu estou fazendo para esse nosso curso da Silvia Plath, o Ted, que é o ex-marido, o editor dela, ele faz um prólogo, uma introdução de um dos livros, de uma das publicações, na qual ele começa a falar que para ele foi uma coisa espantosa quando ele leu os originais de Ariel. E por quê? Porque ele tinha exatamente a sensação de que nada daquilo, tudo que veio antes era para chegar nessa voz. Era como se ele tivesse tido uma surpresa, porque aquela poeta, que inclusive era esposa dele,
era como se pela primeira vez ela tivesse aprendido a falar. Era como se essa fala autoral surgisse, irradiasse e encontrasse uma linguagem. Então eu acho isso muito bacana, assim. E ao mesmo tempo eu também acho que tem tudo a ver com a leitura afetiva, que é esse encontro e potencialização da voz da autora. Então são coisas muito relacionadas. E aí, então, falando disso, eu queria te ouvir, eu queria que você falasse, afinal de contas, assim, o que é essa voz autoral, né? Em que consiste essa busca, como que isso da perspectiva da escrita curativa, e como que a gente sabe, né? Como que a gente olha e fala, caramba, como eu sei que eu estou manifestando a minha voz autoral? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Não é fácil não, né, Edu? Não é fácil não. Ai, meu Deus, tô caindo aqui. Olha, vamos lá. Eu não sabia dessa parte, porque essa parte eu não li. Nossa, quanta coisa tem, né, pra gente ler e aprender ainda, né, sobre esse curso da Silvia Plath, né? A gente tá faz tempo vendo isso, né? Assim como foram todos os nossos cursos, né? Nunca aconteceram de uma forma, de qualquer jeito, né? Nunca aconteceu de qualquer jeito. Sempre a gente trabalhou muito, né? Anos e anos trabalhando nos cursos. Mas, e sempre tem uma coisa nova, né? Olha, eu acho, e o que eu faço na escrita curativa, o que aconteceu comigo, porque é uma coisa muito semelhante, eu acho que a gente não se ouve, né? A gente não tá acostumado a se ouvir. A gente ouve muitos ruídos, são diversas vozes, a gente fica tentando filtrar. Muitas vozes a gente nem ouve, então às vezes a gente está conversando com alguém e a gente não está prestando atenção, mas outras nos atravessam, principalmente as vozes que a gente é obrigado a ouvir de qualquer forma, né? Que são as vozes utilitárias do dia a dia, então isso vai formando um ruído e a gente não vai se ouvindo, a gente não se ouve. E aí, a gente começa, só que chega um momento, né, eu sempre falo sobre isso, né, um momento em que o corpo quer ser, o corpo quer acontecer, né, corpo é voz também, né, e corpo, voz e é texto. E aí você sente, né, você vai sentindo você vai sendo atravessado de experiências, essas experiências começam a transbordar, sente necessidade de, como que eu posso dizer? As experiências, elas te expandem. O seu corpo expande. E como o seu corpo expande? Ele expande através da voz, que se projeta, e também através de textos. Então, você quer... Não é claro isso para todo mundo, você quer escrever. Você quer escrever porque você quer ver seu corpo expandido. Mas são muitas as vozes, e a gente acaba reproduzindo essas vozes. Então, muitos dos nossos escritos são reproduções, né? E a gente acha lindo, assim, fala, nossa, eu sou escritora e tal. Porque a gente se aproximou de algo, mas ainda é reprodução. Só que chega um momento, e às vezes esse momento ele não é o melhor momento, mas ele pode vir de vários, especialmente de momentos em que a gente para tudo. Por isso, no curso de escrita curativa, eu falo do trauma, mas isso pode acontecer em outros momentos também. Eu não sei dos outros momentos, só vou falar do recorte que eu sei. Chega em alguns momentos na nossa vida que a gente para, né? E a gente para tudo porque tudo parece perder o sentido. Então, quando tudo perde o sentido, as outras vozes calam. Essas vozes calam e a nossa voz tem um tempo para emergir, né? Aí a gente tem um tempo para ouvir essa voz. E a gente tem paciência para deixar que ela venha. Isso tudo demanda uma duração, demanda uma parada, demanda um tempo. E às vezes isso acontece naquilo que a gente acha que é o pior momento da nossa vida, né? E só lá na frente que a gente vai perceber que isso, não que isso tinha que acontecer, mas isso que aconteceu, também vai ser, como tudo na vida, uma abertura para novos acontecimentos, né? Para o devir. E aí você, né, tem esse momento, aí você ouve a sua voz. Aí você ouve a sua voz pela primeira vez. E quando você ouve a sua voz pela primeira vez, nossa, no meu caso foi uma surpresa incrível. E eu lembro que eu tava bebendo, eu falei, não, acho que eu tô bêbada. Não é possível, né? Eu tava até fumando um pouquinho. Eu acho que pode ser igual, deve ser esses remédios aqui. Alguma coisa aconteceu. Só que não. Porque no outro dia eu falei, não, agora eu vou fazer esse teste de novo. E aí eu comecei a me ouvir. Olha a Carol falando, né? Que isso aconteceu com a
com a chegada da pandemia. Essa pandemia que não acabou, que vai movimentar, a gente vai parar de novo, né? Claro, é óbvio, tá todo mundo, a Europa toda tá parando, o mundo todo tá parando, a gente vai parar de novo. E aí? E cada vez que a gente para, a gente se ouve mais. E a gente se ouve e essa voz emerge. Então, eu acho que é assim, que a gente fala, uau, onde é que estava isso? Isso aí estava soterrado. Uhum. Né? Entendi. Porque a Nath, oi Nath, a Nath também deu um oizinho aqui, ela Eu dei falou oi que ela pra Nath. bloqueia muitas vozes. E aí eu achei interessante porque é esse jogo capcioso, né? Porque ao mesmo tempo você tem que dar escuta a essa voz, mas ao mesmo tempo é um jogo de bloqueio dessas outras vozes que não nos param de atravessar, né? De certo modo, eu acredito que eu preciso ouvi-las um pouco menos para conseguir ouvir essa voz autoral, né? Eu acho que passa um pouco por isso. O que você acha? Então é um jogo de escuta e tampar a escuta. Tem a ver ou Não, não? sim. Não, claro, com certeza, é um foco, né? Quando a gente fala que a gente vai fechar a escuta para o outro, igual a Nath está falando, né? Que a pandemia fez ela ouvir outras vozes, né? É uma escuta diferenciada, uma escuta atenta. O que a gente né? Para se ouvir, é o ruído, é o barulho. E aí a gente vai ficar com uma escuta muito mais atenta. Eu acho que é isso, né? Atenta a quê? Atenta ao que importa. E o que importa é o outro. É o outro que importa. Então você vai ter a sua atenção plena no outro. E você vai sair daquela loucura que eram as demandas todas, sabe? As demandas que não são o outro especificamente. Quando eu comecei a me ouvir, é claro, eu comecei a me ouvir muito mais os outros, né? Porque os outros pareciam ser importantes. Mas no quê? Naquela singularidade. Tá, então eu acho que eu cheguei um pouco no que eu queria falar. O que importa? Importa a singularidade. Não importa mais aquilo que é repetição, que é puro ruído, pura repetição. Importa a singularidade. Então a gente começa a prestar atenção na singularidade. Quando a gente olha e vê a singularidade do outro, a gente entra em contato com um mundo imenso, com o infinito de experiência. E essa experiência é que é potente para troca, para minha troca, né? Se eu fosse dar um exemplo, né? Tô aqui na minha casa, minha mãe tá aqui, meu pai tá aqui, aquela loucura, todo mundo falando, ninguém prestando atenção em ninguém, um monte de demanda, um monte de coisa chata, não tô em contato, tô em contato com uma cotidianidade, uma pura repetição. Quando às vezes eu entro em contato quando, em alguns raros momentos, onde a gente senta frente a frente, a minha mãe, eu olho para ela, algo acontece. Uma escuta atenta se abre. Então, eu acho que a questão do encontro com a sua autoria é quando, magicamente, né? Mas também, magicamente, porque nem tudo nós controlamos, mas também à custa de muito esforço, eu paro alguma coisa e me ouço, né? Me ouço verdadeiramente. Como eu ouvi a Milene ontem, maravilhosa, dando show e dançando na minha live, gente. Nossa, nossa live foi linda, ela dançou, fez um... Maravilha. Então, se por acaso alguém não viu, tá disponível, né, Gê? Ali no Insta, disponível. Escrita Curativa, Sim, né? exatamente. Legal. Olha a Grazi, Bruno, também. A Grazi entrou. Muitos beijos para a Grazi. Gê, eu estava te ouvindo aqui e pensando o seguinte, porque a voz, não posso pensá-la dissociada da escuta, né? São coisas que estão sempre ligadas, assim como a escrita e a leitura. Então eu começo a ter a sensação, te ouvindo, de que conforme eu vou dando conta de descobrir e expressar minha voz autoral, que é justamente essa voz singular, eu acho que eu também começo a conseguir ter mais afinação na minha escuta, no meu ouvido, para então eu captar essa voz autoral do outro que talvez seja essa singularidade que você está descrevendo.
E aí eu fui pensando até mesmo na minha própria experiência, porque eu acho que eu já senti muito o mundo como algo muito excesso, muita coisa, muito barulho, muito ruído. E, no entanto, parece que conforme a gente vai pegando um caminho e se firmando nele, sabendo o que a gente quer, sabendo o que é que a gente está aqui para fazer, então eu tenho a impressão, é muito comum agora eu ter a sensação de que está chegando em mim as coisas que precisam chegar. O filme, a música, o livro, o curso, a parceria, a autora. E eu acho que talvez, te ouvindo assim, eu penso nessa associação, né? Que é isso, conforme você vai manifestando de um modo mais firme a sua singularidade, a sua voz autoral, o seu ouvido também vai se equalizando para isso, para receber isso do outro. O que você acha? Uma coisa que eu pensei agora. Eu acho que sim, Du, porque ó, vamos tentar, coisas que a gente já falou, tentar organizar aqui. A autoria, ela não é uma voz única e coerente e sempre identificada com ela mesma. A autoria é uma coisa maior, né? É uma coisa grande. Então, para você se ouvir, você tem que ouvir vários em você, né? Que são essas várias linhas que te atravessam, né? O autor é aquele que consegue, né? Ouvir essas linhas de singularidades, todos esses atravessamentos e organizar isso, e organizar num discurso que ele faz como seu, né? Mas são vários te atravessando, né? E é por isso que a nossa atenção, ela vai ficar mais sutil, E a gente vai olhar para o outro, e para o outro com o afeto, como ele nos afeta, né? Como uma linha dele nos afeta. Esse é um trabalho que eu faço muito nas 15 histórias também, né? As meninas das 15 histórias vão entender, né? Como é que aquele outro me afeta? Não é inteiro, é algo dele. E lá no curso da escrita curativa, você lembra, né? Você já fez 2 vezes e teve sua turma, né? Já teve sua turma. É algo que se dá porque é um aprender a ouvir o outro. E ouvir o outro é ouvir todo o corpo do outro, né? É perceber como de determinada modulação daquela voz se expressa na linguagem, se materializa no texto escrito da mesma forma e como o corpo se movimenta da mesma forma, né? Nada é artificioso, nada falta, nada sobra, né? E aí a gente vai refinando esse olhar, né? Olhar que escuta que vê. A gente vai refinando isso e vai construindo isso, vai potencializando o autor na gente, né? Então, isso que você fala é fundamental. As pessoas, tudo vai ficando mais interessante, né? Vai tendo uma camada de brilho sobre as coisas, né? Sim, eu acho que essa é uma ótima imagem, uma camada de brilho, de ressonância. Eu acho que sim. E aí eu também... Eu queria, porque, por exemplo, né, você está terminando um livro agora, né? Esse livro que faz 5 anos que você está escrevendo esse livro. Então, puxa vida, né? Imagina que maravilha isso quando chegar na nossa mão. Quantas pessoas passaram pela sua vida? Quantos grandes acontecimentos, né? Passaram aí? Como foi o processo de amadurecer? E tudo foi acontecendo junto, né? Então, foi acontecendo junto com a sua escrita. Então, eu acho que não é, se transformou muito, não se transformou? Você está relendo, está fazendo muitas modificações, que você falou, você fazendo ajuste, porque o romance é algo que ele vai querer uma unidade, né? Então, de algum modo, eu não sei, me fala como é, porque eu estou te perguntando, né? Esse que terminou o romance é o mesmo e não é mais o mesmo daquela pessoa que começou, né? Então, o personagem também, né? Então, como, né, fazer com que esse último esteja presente naquele primeiro, né? Não sei. Eu nunca escrevi um romance, eu acho muito difícil. Pois é, eu acho que isso que você está apontando é uma grande dificuldade. Eu acho que uma das respostas que eu
estou tentando ter para isso é o próprio corpo, né? É o mesmo autor, é o mesmo corpo fazendo essa obra. Então, a essência ali sempre vai ter alguma unidade, essa unidade já vai estar garantida. Mas eu acho que essas transformações e esses atravessamentos ao longo do processo de feitura de um livro de 5 anos, eu acho que isso torna ele, ao mesmo tempo, tão parecido com a vida. Por isso que ele é tão bom e ao mesmo tempo desafiador, e ao mesmo tempo apaixonante, ao mesmo tempo irritante, e ao mesmo tempo desesperador. Ele contém tudo, é um processo que eu acho que está sendo muito completo. Então, eu acho que eu estou me entregando a ele, mais ou menos como a gente se entrega à vida, né? Mas, Gê, aí, para voltar um pouquinho no fio da meada ali a respeito da autoria, porque você falou, eu achei muito interessante que você falou disso, né, de ouvir dessas vozes que a gente deixa elas aparecerem, mas ao mesmo tempo a gente abaixa, não deixa elas serem só ruídos e tudo mais, que eu acho que essa é uma boa dica, assim, uma boa pista de... É o Plutão aí, a tua casa? Ah, tá bom. Acho que é o da vizinha. Ah, entendi. Tá bem. Então tá tudo bem. Mas eu acho que se isso é uma boa Renato, dica... você tá descontando de mim da outra live, né? Não, eu só estava tendo certeza que é o cachorro. Ainda bem que era um barulho estranho. E aí, então, se eu acho que tem esse lado, né, da escuta e de equalizar essas vozes, eu acho que um outro lado também, que é bem literal, ele está ligado ao fato da gente falar, da gente ler em voz alta, né? Esse é uma coisa que é indissociável do curso de escrita curativa, e eu também acho que é indissociável para uma autora e para um autor, né? Eu acho que a leitura em voz alta, que é uma coisa simples, quase simples de falar isso para alguém, né? Olha, leia o seu texto em voz alta, mas ao mesmo tempo eu acho completamente fundamental. Assim, eu acho que isso te dá uma pista muito grande de conectar essa voz, né? Essa voz, porque se ela não é possível, se você não está conseguindo ler o teu próprio texto, se você não está conseguindo aguentar ficar falando aquilo, dificilmente alguém vai conseguir ler, ou sentir prazer lendo, ou se sentir estimulado lendo. O que você acha? Não, eu concordo plenamente, né? Assim, tem a intenção, então tem uma intencionalidade. Se você está escrevendo com uma intencionalidade, o seu texto está super truncado, e você lê de uma forma truncada, porque essa é a sua proposta, ok. Agora, se você escreve um texto que é para ele ser um texto fluido, e você fica truncando no texto, então algo não tá legal, porque o texto é seu. Não é? Ainda se fosse de uma outra pessoa, pode ser que você não conectou com aquele corpo. Isso é possível, acontece o tempo inteiro, a gente não conecta. Mas se isso é de cara, assim, de saída. Se você não está tendo prazer, se você não está tendo tesão de ler o seu texto, né? Porque é isso mesmo, é tesão, é erotismo. Todo texto ele nasce de um desejo, e esse desejo tem que estar aceso do começo ao fim. Se o seu corpo não está dando conta desse texto, da leitura desse texto, algo está acontecendo com algum desses corpos. Seja o texto escrito, que ele não tá em acordo, né? Ou não está em sintonia com o seu corpo, ou o seu corpo não está em sintonia com o seu texto, com o texto escrito. Os dois são você. Nós somos o nosso texto. Só que nós estamos cindidos o tempo todo, porque o mundo cinde a gente. Então, olhar para isso é a parte que eu chamo de curativa, né? Que é o cuidado de si por meio da escrita. Ela começa aí. Claro, ela vai desenvolvendo, mas começa aí nesse lugar, né? Nesse lugar de se ouvir, de se ver e de se sentir, né? Então, a leitura de voz alta, ela é atenta, ela é imprescindível para a gente poder sacar o que está acontecendo. Mas a pergunta era essa? Ou eu fugi um pouquinho? Não, é isso. Você está falando da leitura em voz alta, desse tesão na leitura, né? Dessa pista que o teu corpo texto está dando. O teu corpo ele está dialogando com o teu corpo texto, né? Então, se não está funcionando nem a tua leitura em voz alta,
provavelmente essa é uma boa pista de que algo ali está acontecendo, algo ali pode ser repensado. É isso? É assim? Não, tá dentro. Sim. Não, eu acho que essa é a primeira coisa, né? Como é que eu saquei isso? Né? Saquei isso com meus textos, né? Quando eu saquei e tal. Só que, claro, a gente sempre vai retornando, né? Porque a gente está no processo de dobra, né? A gente se dobra. Então, numa dessas dobras do corpo, eu fui pensar que isso já tinha me acontecido, já tinha percebido isso na obra da Hilda Hilst. A Hilda tem uma obra em poesia maravilhosa, mas ela tem uma obra em prosa que é uma obra difícil, é muito difícil de ler, porque é um fluxo de consciência altamente elaborado, porque é fluxo de várias consciências, não é de uma só, como no caso dos meus textos, no caso de Clarice, que tem uma consciência que ali se coloca, né? vai entrando em vertigem. Na Hilda, não. Na Hilda são vários cruzamentos de vozes. Então, são fluxos que se cruzam, linhas diferentes. E é muito difícil de você entender. As pessoas falavam assim, mas eu não gosto da Hilda, né? No começo, quando eu comecei a estudar ela lá atrás, que ela nem era famosa, tão famosa ainda. Mais ou menos só. As pessoas não gostavam muito, não entendiam a Hilda. E até eu não entendia, mas aquilo me instigava. E até eu entender que eu tinha que ler a Hilda em voz alta. Por quê? Porque lendo a Hilda em voz alta, eu ia entender aqueles corpos diferentes, porque aqueles corpos diferentes que falavam ali, falavam de forma diferente. E eu ouvindo esses corpos diferentes falando, que vamos dizer, como se fossem vários personagens falando ao mesmo tempo, numa mesma frase, mudando hora para um, hora para outro, só que no embalo, pelo modo como escreve, você conhece a voz da Hilda. Porque a voz da Hilda liga essas vozes diferentes. Então, por isso, você sabe a hora de modular a voz. Porque tem uma voz matriz que você começa a conhecer nessa leitura em voz alta. Então, é um processo que, falando assim, ele até parece meio simples, mas é super complexo. É claro que eu não falo como a Hilda, né? Tem um outro tipo de produção, mas que é mais simples, bem mais simples, né? Mas também é assim que acontece as coisas dentro do meu texto, né? Uma velocidade, né? Um ritmo. Porque você lembra quando a gente leu o Mechonique, que o Mechonique falava que a respiração, né, era a vida do texto, uma coisa assim, né? Uhum. Que a voz, Isso era ela marcado estava no por ritmo. vírgula, para a gravação, né? O texto ele tem essas marcas que vão mostrando essa respiração. Então, são parágrafos, são tamanho de frases, são vírgulas e tudo mais, sim. E aí é muito bonito, porque a gente fala tanto do texto como um corpo, e como tal ele tem que respirar, né? E aí esse é um texto que eu gostei muito, porque ele vai dando esses índices, essas pistas. Então, como que o texto respira, né? Então, sim, eu gostei muito. E aí eu fiquei curioso de te perguntar, porque você estava perguntando o meu romance. O romance, é claro, como qualquer texto autoral, ele envolve uma busca muito grande da linguagem, até que, de repente, você encontra, então tudo fica muito mais fluido. Você não precisa mais se perguntar que tom, você reconhece os personagens como você está falando. E aí eu fiquei curioso de te perguntar se quando você teve aquela eureka que você descreve no livro da escrita curativa, esse encontro com a voz, se esses textos que você ficava fazendo de madrugada, se você os lia em voz alta. Esses são os textos que eu li em voz alta, né? Porque esses textos eles começaram a surgir porque precisava surgir, né, naquele processo de silenciamento, de entalamento, né, de um processo de trauma. Ele não tinha nenhuma intenção, a princípio, né, de ser um livro, tanto que ele não é ainda, né, um livro, quem sabe um dia será. Mas eu comecei a escrever esses textos, e esses textos eles vinham com muita naturalidade, né, e sem preocupação, sem querer prestar... sem responsabilidade, né? Porque eram uns textos que se dirigiam a um infinito, a um vazio. Então, eles não tinham responsabilidade. Eu não queria ali me eximir de nada, nenhuma coisa. Então, quando eu comecei a escrever esses textos, foi por o que a gente faz quando a gente escreve? Desde que a gente entra na escola? A gente só lê quando alguém, né,
de fato, pede para a gente ler, né? É, e a gente lê poucas vezes. Não está acostumado a ler. A gente escreve os textos e lê em voz baixa, lê em silêncio, né? Lê silenciosamente. E aí, por algum motivo, X, que eu também conto lá no livro, eu comecei a ler em voz alta esses textos. E quando eu comecei a ler, não é rápido que aconteceu o processo da autoria, porque eu fui ler vários textos, muitos textos. Eu ia lendo em voz alta e ele tudo truncado, palavra pela metade, né, vírgula, sem ponto. Mas aí, em algum momento da leitura, que talvez não tenha sido no primeiro parte, na segunda, primeiro dia, no segundo, terceiro, mas lá para frente, quando eu vim relendo o texto, é que isso me aconteceu. Que eu falei, nossa, o que aconteceu aqui, nesse lugar? Então, quer dizer, ela foi adensando, essa autoria, ela foi encontrando uma brecha, né? Uma brecha, começou a se manifestar, e aí, em algum momento, ela falou, opa, é aqui que eu vou. E quando eu vi, eu estava falando aquela voz outra, né? Que é maior, né? É a gente, mas é maior, nos ultrapassa, né? É algo que é uma entidade, né? Uma entidade autoral mesmo, né? Que é muito o que eu vejo nos seus textos, né? Desde que a gente se conheceu, eu leio os seus textos, eu sempre falei, não tem uma voz que se assemelha. Pode ser que algumas vozes se aproximem e a gente compare, mas eu consigo ouvir a respiração no seu texto, o modo como você finaliza, o modo como você sai de uma linha e vai para outra. Então, quando você escreve, se eu leio e se eu respeito, né, o movimento que você fez no texto, é como se ali, naquele momento, eu incorporasse você em mim. Então, eu sou eu, mas eu sou você também, falando comigo, né? É uma coisa muito bonita, né? É uma comunhão mesmo, né? É como se você fizesse amor, né? Com o outro na leitura, nessa tipo de leitura, né? Isso que você está falando eu acho muito bonito, sabe? Porque a gente vem falando muito disso, né? Sobre a autoria como uma entidade, essa entidade autoral que se apresenta, que é a gente e não é exatamente a gente. E essa também é uma imagem muito comum entre vários artistas, essa sensação de que em algum momento você é quase um receptáculo de outras coisas que vêm, te atravessam e você vai organizando e dando linguagem para aquilo. Mas se essa imagem ela já é mais comum, isso que você falou eu achei muito bonito, porque talvez essa entidade ela esteja não só no sentido de produzir, mas também no sentido de ter essa capacidade de ser incorporada pelo outro, né? E essa é uma característica de tudo que é entidade, né? Eu acho que se eu fosse tentar explicar para alguém o que é uma entidade, eu nunca tinha pensado nisso. Mas a entidade é essa energia que em muitos dos procedimentos, em muitas das ritualísticas, ela tem essa capacidade de se incorporar no outro. E eu acho que um texto autoral, um bom texto, ele consegue fazer exatamente isso, funcionar como essa entidade que chega no outro, né? Que aí o outro respeita mais ou menos essa respiração, esse ritmo. Então, gostei muito disso que você falou. E, Gê, aí tem uma mensagem aqui que eu tô com dificuldade de ler o comecinho. Você tá conseguindo ver bem? Eu só tô conseguindo ver aqui, no pior momento da minha vida, do Mário. Uhum. O Mário é uma pessoa querida, tá aí pertinho de você, Du, você tá em Santa Fé. O Mário tá em... Como que é o nome da cidade que tá do lado de Santa Fé, Du? Aquela que eu fui com o Reinaldo? Tem Jales, Fernandópolis. Eu esqueci, o Mário coloca aqui pra gente. E Votuporanga. ele tá contando pra gente. Eu tenho 2 nomes. Rio Preto. Porque esqueci agora, eu tô perto. Rio Preto? Vai pra lá. Mas daqui a pouco ele fala aqui, porque eu esqueço tudo que é nome próprio. E vamos ver essa mensagem dele? Sim, ele está dizendo aqui que na pandemia foi o pior momento da vida dele. E eu acompanhei essa dor que ele passou pelo Instagram, né? Estou acompanhando. E ele está dizendo aqui, né? Que ele mudou, escutou muito, foi atravessado pelo vazio, pelo silêncio. E olha, Mário, né? Pela minha experiência, a experiência do Du,
provavelmente a experiência da Camila, que está aqui entrando também, né? Ele termina aqui, tem mais uma dele, né? As vozes vão ganhando linhas, isso, né? Veio a descoberta de uma escrita que até então eu não conhecia. Exato. Olha lá, Pereira Barreto, é isso mesmo, Rei. Nossa, dois nomes, né? É difícil, parece Lima Barreto. É isso mesmo, Pereira Barreto. Lima Barreto. Então, ele está dizendo isso, né? Que foram ganhando forma. Porque é isso que o Mário está falando, né? Nesses momentos mais difíceis, que provavelmente todo mundo que chegou aqui já passou, né? A gente já passou, se a gente tem mais de 30 anos, a gente passou por momentos terríveis, mas se a gente não passou até os 30, a gente vai passar logo depois dos 30, né? Então, não tem como fugir, a gente tem um corpo, e o nosso corpo está assim, está no risco, está no aberto. E vai passar, e todas essas coisas ruins vão nos acontecer. E aí, o que a gente vai pensar? Não vai ter jeito de bloquear isso. Aí vai vir uma surpresa. Vai vir uma surpresa da gente olhar para esse corpo que, como uma plantinha, ele, na maior aridez, ele é capaz de se autocriar, de fazer autopoiesis, né? De conseguir trazer alguma coisa de nunca visto, porque é muito grande a transformação, né? A transformação, ela nos cala, ela nos arrebenta. Então, quando a gente vem outro, a gente vem transformado. Muita coisa não faz mais o sentido que fazia. E coisas que não faziam sentido começa a ter. Mas para isso eu preciso de uma linguagem nova. Uma linguagem que dê conta, né? Dê conta desse silêncio que me tomou, dê conta desse vazio, e aí eu sou atravessada pelo poético, pela poesia, né? Pela poesia, pela ficção, por todos esses elementos que extrapolam a linguagem cotidiana, a linguagem utilitária, a linguagem corriqueira. Aquilo vem adensado, né? Adensado de dobras, de marcas, de imagens, né? Não dá mais para eu dizer as coisas como eu dizia antes. E nisso há esse processo de transformação. E aí essa voz autoral. Na verdade, ela é uma voz que sente o mundo, né? E a gente sentia quando a gente era criança, né? Até um tempo da nossa vida a gente era pura sensação. A gente estava no mundo atravessado de sensação. Esse corpo era uma plataforma aberta e fechada, né? Então tinha uma abertura. Só que aí, o que aconteceu? O mundo, né? Todas essas dores do mundo, as tempestades da vida, foram fazendo o nosso corpo se fechar. E ele foi se fechando. Então, tudo isso que tinha essa passagem livre entre o dentro e o fora, ficou lá, guardado, de algum modo. Agora, quando vem um acontecimento desse arrebatador, que corta, abre uma fenda, aí a gente se abre todo de novo para o mundo, né? Para o mundo, para o outro, para o universo, para o amor e para a arte, né? Porque o amor é isso, é uma manifestação também, ele se manifesta como arte. Uhum. Sim, e aí eu estava te ouvindo e pensando numa coisa, né? Bom, primeiro eu tô pensando nos besouros que estão passando aqui toda hora que eu tô no sítio. E tem um barulhinho aí, né? Um barulho de grilo, umas coisinhas bonitas aí. Tá romântico isso aí, tá bonito, tá poético. Eu acho inseto uma coisa bem tecnológica, assim, o design, o jeito que eles se movem, os barulhos, né? Uma coisa assim. É verdade. Mas aí uma coisa que eu estava pensando enquanto eu estava te ouvindo é isso, né? Porque se por um lado a gente está o tempo inteiro tentando fugir dessa cotidianeidade, desse lugar comum, enfim, desse lugar ordinário, para trazer a criação, para encontrar força, para encontrar uma linguagem que não seja essa linguagem do comum. Mas eu acho que aí esse é um ciclo que nunca para, porque aí também fica a esperança de então, como, uma vez feito esse trabalho criativo, como trazê-lo para colorir o que é ordinário, o que é cotidiano, e depois, de novo, filtrar do cotidiano, que pode ser matéria do original, do criativo, do diferente, né? Então, eu acho que aí, mais uma vez, então, a gente reafirma aquela questão que veio vindo no começo,
que é esse jogo entre criação, entre potência e a vida, né? Que eu acho que isso está ligado a essas contaminações. Gê, aí para a gente dar seguimento, eu queria então, porque toda hora a gente está falando, né, aqui do curso da escrita curativa, falei também um pouquinho da leitura afetiva, porque são métodos que dialogam demais. E aí, então, eu queria te pedir para ler um trechinho do livro, né, da escrita curativa, algum trechinho que você tenha separado, que você sinta vontade de compartilhar aqui com a gente. E também eu queria te fazer uma pergunta, porque como a gente está falando disso, de planos e materialidades, né, eu fiquei pensando, caramba, mas se ela tem esse curso, se ela já tem esse método, se é um curso sólido, que ela vem ministrando há vários anos... então aí fica a questão, eu sei um pouco, acho, porque a gente já falou sobre isso, mas ao mesmo tempo eu nunca sei, porque essas questões realmente são questões, mas e qual que é a importância então de transformar esse curso, esse método que ele já acontece e há tanto tempo, por que é importante ele ser um livro, né? Por que é importante ele também se manifestar nesse corpo livro? Olha, Lu, eu acho que quando a gente é um autor, vamos lá, né? O que é o autor, né? Essa entidade, né? Essa entidade que meio que organiza as coisas e que nos expande. Quando a gente é um autor, a gente meio que vai se movimentando, vai ganhando mais corpo, cada vez mais corpo, né? O curso da escrita curativa, como curso, como esse curso clínico que eu faço, que é o curso, ainda que não é esse outro que eu pretendo lançar, que é o curso gravado, o curso da escrita curativa, ele é um corpo. E como um corpo, ele pode aquele corpo pode, né? Você sabe, você já fez, então ele pode aquilo. Mas, do modo que ele não pode chegar em outras pessoas mais distantes. Como um livro, então se a escrita curativa estando num livro, aí é o que pode um livro, né? O que pode um corpo livro? O corpo livro, ele pode estar em várias partes e ainda mais ser tocado, né? Ele tem uma materialidade tal que ele não só visual, auditivo, mas ele tem uma materialidade tátil. Nesses tempos que a gente está vivendo de distanciamento, eu pensei muito sobre isso. Nós, né? Porque a gente sempre pensou muito junto. Mas a gente pensou muito sobre isso, né? Sobre a importância, no livro mesmo eu falo, né? Sobre a importância que vai ganhar cada vez mais, não à toa, todo mundo está se descobrindo escritor. Né? Vai chegar um tempo que todo mundo... Falar que é escritor é a mesma coisa que falar que é, sei lá, graduando, estudante. Por quê? Porque você está descobrindo essa coisa que é a possibilidade do seu corpo chegar, né? Do seu corpo chegar em certos espaços. Ontem a Milene falava na live, ela falou, nossa, Jesus, eu fiquei presa na pandemia, eu danço, sou professora de dança, é corpo. E aí eu precisava de algum modo tocar as pessoas. E ela falou, eu fui fazer o curso porque eu também precisava tocar as pessoas, nem que fosse com uma frase no Instagram. Então, veja, você quer corpo, materialidade, e a gente sente isso, né? A gente vai sentindo, tem todos esses modos que estão acontecendo, mensagens no WhatsApp, a gente aqui falando, mas ainda assim, tem um lugar para o corpo livre que é só dele, né? Então, a minha ideia de ter o meu curso todinho, né? Assim, tudo que coube, né? Porque, assim, é claro, não tem a parte da leitura dos exercícios, mas tem os exercícios, diz por que é o exercício, mas, claro, tem coisas que não cabem num livro. Mas tudo que cabia nesse corpo, eu coloquei. E eu coloquei mesmo, sem esconder nada e sem, tipo, economizar, vamos dizer assim, não economizei. Né? Não economizei informação, não economizei corpo, usei tudo que eu podia. Então, eu acho que é isso. A ideia é essa. É necessário, porque cada manifestação do nosso corpo, ela tem um lugar diferente, ela alcança pessoas diferentes,
ela fala de modos diferentes e ela vai ser incorporado, né, de modos diferentes, como você disse. Então, é importante, importante. Uhum. É bom, se alguém não sabe, a Jerusa tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz que no futuro todos escreverão um livro, né? Então, eu acho muito interessante isso que você fala, eu acho que tem tudo a ver com isso, com expressar, né? Com expressar-se de um modo material, ter materialidade. Ainda mais agora, né, que a gente vive isso, lives, online, WhatsApp, Facebook, Instagram. Facebook agora já quase não, já quase está indo para o brejo, né? Mas Instagram e tudo mais. Então eu acho sim que eu acho muito legal essa tua frase e acho que ela tem sentido sim, por conta dessa necessidade de expressão, de colocar a voz e da materialidade, né, que um livro traz. E aí também, ao mesmo tempo, enquanto eu estava te ouvindo falar sobre o livro como tecnologia, aí de novo me veio essa imagem dos médiums, né? E aí parece uma relação altamente complexa, porque se a gente está, por exemplo, no contexto de terreiro, então a gente tende a ter o quê? A gente tem toda aquela ritualística, aquela música acontecendo, os hinos sendo cantados, e até que então um médium vai e incorpora essa força, esse orixá, enfim, essa energia. E aí eu achei interessante pensar que olha o tamanho da complexidade dessa tecnologia que envolve o livro, porque num sentido, o livro, então, a gente pode pensar ele quase como um médium, um meio, um veículo, que incorpora essa voz atual, que dá corpo, que incorpora essa voz autoral, da autora, da escritora, do escritor. Mas, no entanto, ele de novo se abre a esse novo médium, que é a leitora e o leitor, que mais uma vez vai fazer essa nova incorporação através de uma leitura. Então, é um ciclo muito bonito, é um ciclo de axé, um ciclo que não tem fim, né? É um ciclo de pura vida, né? Quer dizer, você tem toda a potência vida ali na feitura, na criação da obra, depois na transposição dela para um livro, que é algo que consegue dar conta, né? De segurar, de manter, de dar corpo a toda essa energia autoral, que aí depois ela se renova de novo num processo de leitura. Então, realmente é um ciclo muito bonito, né? A gente que gosta de livro é suspeito, mas, nossa, parece que quanto mais eu penso, mais eu gosto. Ou quanto E mais eu aí, vivo, Ju, acontece. mais eu gosto. Eu também. Eu gosto muito, né, essa coisa que a gente, como a gente viveu muito junto essa experiência do terreiro, eu acho que é muito interessante pensar que quanto mais você vai incorporando, né, você vai incorporando esses outros, né, essas leituras, esses textos, seja o qual seja, né, os seus autores prediletos, você vai incorporando essas leituras, né, e isso vai, de algum modo, te potencializando, te tornando mais forte, mais potente, para você praticar a sua autoria também na vida, porque é assim no terreiro, né? A gente vai, a gente sofre, né? A gente cai, a gente leva cada tombo, a gente dança, a gente faz um monte de coisa, a gente obedece ali tudo que a entidade quer, né? Sai com a língua para fora, né? Só que aí, a cada um desse, quando a gente chega em casa, a gente vai vivendo a nossa vida, né? Nessa prática forte, nessa prática firme. E aí é que eu acho que isso liga muito, né, ao que a gente estava falando, mas pode ter uma criação que despotencialize, né? Então, porque o que é? Para cada momento dessa incorporação, eu estar mais firme para eu praticar a obra-vida, como você fala, né? Essa obra-vida, né? Porque é ali que, tudo bem, o livro vai chegar ou não, porque no livro não tem garantias, mas, e aqui? O que eu estou fazendo aqui no meu relacional, né? Como é que tô? Como é que tá as minhas relações? Como é que tá a minha vida? Eu tô satisfeito? Eu tô potente? Né? Eu tô bem? Porque não é feliz, alegrinho, ai, mas eu estou afirmativo, afirmando a vida, dizendo sim para o que acontece, para o acontecimento e pronto para o devir. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Se eu estiver escrevendo textos lindos que todo mundo fala que é maravilhoso, e eu estou aqui, sempre falo isso, nossa senhora, fulana escreveu e teve 35 mil likes, né? Ai,
Nossa, mas como pode? Fulano escreveu um livro igual ao meu e ganhou um prêmio, eu não ganhei. Ah, mas ninguém lê meu texto na universidade. Ah, mas eu publiquei um livro e vendi 4 exemplares. Se eu estou fazendo isso, alguma coisa está muito estranha, né? Porque se eu escrevo um texto tão bom, tão potente, a minha vida tem que estar potente, né? Tem que estar potente também. Olha a Nathalie aí chegando, coisa linda. Entendi. Tá, então você quer, a gente já passa e dá uma aprofundada nisso e você lê depois, ou você agora queria já ler um trechinho e aí a gente passa para essa última parte aqui dessa live? Você que sabe, você quer que eu leia? Vou ler então um Ah, textinho, né? deixa eu Ó. ler um trechinho, né? Com certeza. Vai ser Então, eu da acho que eu parte vou 1 ler um parte 2. trechinho. Ah, Eu acho que eu vou ler um trechinho porque eu acho que vai fazer um link bem interessante com isso que a gente vai falar, né, que você quer falar, né? maravilha. Então, olha lá. Que tá bem na quarta, como chama? Quarta capa? Contracapa, contracapa? Contra capa. Esse é Contra da capa. parte 1, né? Esse é o parte 1. Da parte um. Ah, legal, tá. Porque se Olha, alguém não sabe, gente, o Escrita Curativa são duas partes, né? Então, parte um, parte 2. A parte um ela dá conta, ela é um pouco mais teórica, né? Então, a parte um ela traz com bastante densidade todo esse aparato teórico que a G foi construindo e também dialogando para desenvolver esse método. E a parte 2 da escrita curativa, ela traz um pouco da prática, do curso como praxis. Então, ali a Jerusa, a autora, vai destrinchando encontro a encontro, falando um pouco do que vai acontecendo aí nessa magia toda da curativa. Ó, a Nath falou que está lendo. Você está na parte 1 ou parte 2, Nath? Então, vamos lá, gente. Então, leia aí a contracapa para gente. então Escrita diz curativa, parte assim. 1. Na contracapa é um trecho de uma justificativa, que eu estou justificando um pouco, né? O porquê desse livro aparecer nesse momento, né? Então eu digo assim, ó. Talvez que se não fosse essa moda, perigosa moda, que associa a cura pela escrita, a hábitos que passam pelo registro de sentimentos no papel, a recomendação de uma espécie de desabafo em 2 ou 3 páginas de texto diárias, ou pela busca por autoconhecimento nas entrelinhas de um texto, ou ainda pela descrição do nascer do sol num dia de primavera. Talvez não fosse por isso, esse livro ainda estaria trabalhando às escuras, a portas fechadas. Aí tem um outro trecho lá que está cortado, mas assim. Então, antes que você comece a sua leitura desse livro, eu preciso advertir-lhe: cuidado! Esse livro é sobre literatura, sobre fazer literatura. E a literatura, não é inocente. Pois se fosse, não teria força suficiente para construir, derrubar mundos. A literatura tem suas próprias regras, seus princípios, seus comandos, suas institucionalidades. A escrita terapêutica é uma coisa, a escrita literária é outra. A escrita literária, quando se abre à potência terapêutica, é uma coisa mais delicada ainda. É uma escrita ardilosa, essa que só pode ser mediada com responsabilidade e consciência dos caminhos labirínticos que compõem o campo literário, suas vias pavimentadas, seus atalhos e saídas de emergência. Então, eu acho que aqui nessa parte é importante. Fala, essa parte é importante. Eu escolhi ler essa parte porque é o que a gente estava falando agora, né? A Nathalie gostou da trilha sonora. Eu acho que essa parte ela é importante de colocar na contracapa, porque uma das coisas que eu percebi também na pandemia é que multiplicaram muito os cursos de escrita criativa e mais, multiplicaram a ideia da escrita curativa. Várias pessoas falavam sobre escrita curativa. Eu ia ver o que era e percebia que eram coisas muito diferentes, e tudo bem, não conheço os métodos, então cada um tem seu método, mas muito diferente do que eu penso da escrita. Porque eu não acho que existe a escrita terapêutica e tem profissionais incríveis, né, como a Gabriela Nor, que já fez meu curso, que ela é maravilhosa,
e outras pessoas que trabalham com escrita terapêutica, é uma coisa. Mas a escrita curativa, ela está num outro lugar, ela lida com a literatura, ela lida com esse tipo de autoria, que é uma autoria que nos transcende. Não se trata somente de eu buscar o meu sentimento, ou entender o que se passa comigo, ou cuidar de alguma questão, ou tentar lembrar de um fato. Ela é mais, né? Ela é algo que vai se destinar ao outro, né? Então, conhecer esses meandros é muito importante, porque, às vezes, essa entidade autoral, às vezes não, sempre, ela te ultrapassa, né? E se ela te ultrapassa, você tem que saber os limites, tem que entender que essa entidade autoral, ela é você, mas ela é mais que você. Tem uma dissimetria aí. É preciso pisar no terreiro com cuidado. É preciso pisar no terreiro devagarinho. Não é isso que a gente aprende na Umbanda? Então, é por aí. Então, eu achei interessante fazer isso para dizer, olha, literatura não é brincadeira. Literatura mata, né? Que é o que você... Aí a gente volta para o começo da live, né? Quando você estava falando, né? Você trouxe o Jaider, você trouxe a Silvia Plá, e poderia ter muitos outros, né? Inclusive poderia ter a mim. Sorte que não, né? Graças a Deus não. Mas, claro, em algum momento eu passei por esses caminhos também, né? O que eu faço agora com tudo isso, né? É difícil, né? É uma explosão, né? Uhum. Sim, isso que você está falando é um fundo, né, disso, justamente por conta disso, né, porque para além das pessoas que eu mencionei no começo, tem pessoas que estão aqui próximas e trabalhando com a gente, que a gente sabe que atravessam também esse tipo de lugar e de pensamento. Bom, para quem chegou agora, a gente está caminhando para o final da live, e a gente está fazendo essa amarração com o começo, que é quando a gente trouxe essa pergunta, né? A gente mencionou a Silvia Plá, dois artistas, Silvia Plá, poeta, que logo depois de fazer Ariel, que é considerado a obra-prima dela, ela cometeu suicídio, e a gente também ficou muito tocado com o que aconteceu com um Jaider Isbel, que de certa forma também estava nessa ebulição, nessa efervescência, né? Estava ali com a Bienal, estava ali com aquelas serpentes maravilhosas ali no lago. E eu lembro que eu vinha conversando no Ibirapuera, no Lago do Ibirapuera, e eu lembro que eu vinha conversando com a Jerusa sobre isso, que ela falava, mas será que ele não se identificava tanto com a obra? E a gente viu uma passagem na qual ele chegou a comentar que uma das serpentes era ele. Então, tudo isso traz, né, essa questão para a gente. Mas então, se a criação, se o tempo inteiro a gente está falando em livro como corpo, em criação como potência, como movimento, como vida, como que isso acontece, né? Como que grandes criadoras e criadores acabam, de certo modo, dizendo não? E aí a G já começou a dar algumas pistas, né? Que a gente pode pensar que isso está ligado a gente não dá conta de trazer para o cotidiano, para a vida ordinária, toda aquela força que tem uma obra. E agora também você estava falando de um outro aspecto, né, Gê, que é do tamanho dessa entidade autoral, que às vezes ela inclusive nos ultrapassa. E o que mais que a gente podia pensar, hein? Bom, a vida, né? A vida vindo, né? Sempre com as suas demandas todas, né? Então, eu acho que tem a questão do... eu sempre fico imaginando que quando a nossa entidade, essa entidade, né? Porque a gente alimenta essa entidade, né? A gente precisa alimentá-la. Ela começa a pedir coisas pra gente, né? Tava conversando esses dias com a Carol, que deve estar por aqui ainda, e a Carol falou, não, agora é a hora, e eu vou publicar, né? Ela falou, eu não sei, eu tô meio assim, será que eu vou? A Nathalie também tá falando, vai anotando aí, quando o texto assume sua potência. Ela tá fazendo uma pergunta. E a Carol falou, não, agora eu vou publicar, não estou muito certa, mas eu acho que eu vou publicar agora e tal. Eu falei, por quê? Daí, porque o corpo está pedindo, né? O corpo está pedindo, né? Ela escreveu, e a autoria está chamando ela.
a autoria, a autora, né, ela já aconteceu. E ela quer, porque ela quer se colocar no mundo, ela quer ser vista. Então a gente não está brincando com uma entidade. Nós somos aí um monte de cavalo, né, sendo atravessado por tantas forças. E aí a gente alimenta ou não alimenta essa entidade. São escolhas que a gente tem que fazer, né? Porque às vezes ela tem outro tamanho, né? Eu não quero nunca por isso que eu sempre falo, quando você me apresentou, você falou, Jerusa se apresenta, né, como professor, como escritora e professora. Por quê? Porque o professora em mim é que me dá o prumo, né? Ser professora é algo que me coloca num lugar e me finca num lugar de responsabilidade perante a vida, perante o outro. A entidade autoral, né, essa entidade que a gente fala que participa da arte, do campo da arte, ela não tem responsabilidade, né? Ela não tem, ela é grande, né? Ela tá além do bem e do mal, né? Por isso que às vezes eu sempre fico pensando nos orixás, ela tá além do bem e do mal, ela tem que falar, ela se manifesta. E aí, ela vai adquirindo tamanho. Se eu vou alimentando a minha entidade, ela vai crescendo. Com o que eu alimento a minha entidade? Meu corpo. Né? A gente não alimenta uma entidade com um ebó? A gente não faz o ebó? Você vai comprar a pinga ruim para dar pro seu Exu? Você não faz isso, né, Du? Você que dá pinga pro Exu. Você não vai fazer isso, né? Não é? Você não vai pegar um acarajé ali que tá de 3 dias. Você vai preparar a coisa boa, o melhor pro seu orixá, não é? O que eu daria para o meu próprio corpo? Eu acho que esse é um bom parâmetro. O que eu daria com prazer para o meu próprio corpo? Eu acho que esse é um bom parâmetro. E é um parâmetro bom porque você já encontrou o autor e você está com o seu corpo potente. O que acontece é que autores potentes, às vezes, estão despotentes no corpo porque estão preocupados com aquelas mesquinharias que eu falei. E quer dizer, que não são mesquinharias, né? Mas com essa institucionalidade, com esse lugar. Estão nessas coisas ainda pequenas, mas que são essa prisão capitalística que nos sufoca o tempo inteiro, né? Então, eles às vezes podem achar, vou dar qualquer coisinha pro meu Exu, vou dar qualquer coisinha. E aí o corpo vai ficando fraquinho. Eu penso isso, sabe? O corpo vai ficando fraco, vai ficar menos fraco. Então, eu tenho que alimentar bem esse corpo. Eu tenho que pedir para essa entidade autoral, me alimenta também, eu tenho que me alimentar dessa energia para que eu possa carregar ela. Eu tenho força para carregar ela, não é? Agora, às vezes ela fica enorme. E quando uma entidade fica enorme, como essas pessoas que a gente está trazendo, né? Elas começam a ser demandadas, né? Já pensou você ser a serpente que está lá no Parque do Ibirapuera, né? E que está respondendo por uma etnia inteira, né? Porque está trazendo todo mundo, você está carregando todo mundo. Então, é difícil, é muito difícil, né? Se por um momento você ficar só nela, vivendo, eu acho, não sei, né? Quem sou eu para falar? Que são conjecturas. Mas se você ficar preso nela e esquecer, né, de você, de tamanhinho que você é, aí você pode se perder, né? Mas a mesma coisa, se você achar que você é muito grande, né? E que, nossa, se eu sou enorme, eu também me perco, né? Então é desapegar, sabe? Desapegar apegado. A coisa não é tão importante, mas ao mesmo tempo é a coisa mais importante da minha vida. Sabe? É um paradoxo, né? Eu acho muito interessante isso que você está colocando, né? Porque a gente não é difícil imaginar a dificuldade e o peso disso, de ser muito grande, né? Ao mesmo tempo que a gente tende a desejar isso, a gente tende a desejar audiência, desejar leitoras, desejar leitores, a gente quer ser grande, prêmios, mas eu acho que a gente tem dificuldade de enxergar o peso e a dificuldade e o número de compromissos, de responsabilidade, como é difícil para o seu corpo aguentar essa projeção que é tão fácil de desejar. Então, isso que você está falando eu acho muito interessante, né? Podem ser pistas, claro que a gente não sabe o que se passou nos casos concretos, mas eu acho que essas são boas pistas. E aí uma coisa que eu acho muito interessante disso que você está trazendo é porque sempre a gente está num jogo, numa brincadeira de escalas, né? Entre ser grande, ser pequeno, que tamanho que tem cada coisa.
Porque eu acho isso, a literatura ao mesmo tempo é isso, essa entidade enorme que tudo ela aguenta, tudo ela abraça, mas ao mesmo tempo ela também é só literatura. O livro, o ser o autor, o ser a escritora também é só mais uma coisa numa vida, também é só uma coisa muito pequena numa vida muito grande. E aí, sempre que a gente conversa sobre isso, eu te falo, né, desse poema. Tem um poema da Ana Martins Marques. Ana Martins Marques? Estou falando certo? Ana Martins Marques, que ela traz essa Das imagem que eu acho armadilhas, muito... né? Do livro da Arte das Armadilhas, que é um livro dela que eu gosto muito, que eu tem muito tempo, e ela traz essa imagem, é um poema que traz essa imagem muito bonita, que ela está falando de um equilibrista, e ela está falando que tem esse equilibrista e tem as palavras. Só que ela fala, mas se esse equilibrista cair, as palavras vão ser só como a sombrinha que ele tem diante de uma queda. Então, isso eu acho muito, muito bonito, esse jogo de escalas, né? Também, em certos momentos, diante da vida, um texto é só é muito, é um corpo texto, é um livro, é toda essa entidade, é toda essa potência, mas, ao mesmo tempo, é essa brincadeira sem fim de escalas, ao mesmo tempo, é só um texto, são só palavras, né? Então, eu acho que, sei, essas são boas pistas, né, dessa dissociação. E aí, sobre a pergunta chave inicial, mas então dá para pensar em má criação? Existe uma criação ruim ou despotencializante? Ou será que não? E, essencialmente, uma criação sempre é um movimento energético, é um movimento que tende a ser positivo, ainda que não necessariamente ele dê conta de trazer esse tipo de efeito para a vida real. Eu acho que eu sou otimista e tendo um pouco a achar isso, né? Da mesma forma que o Jung, por exemplo, falava aquela coisa maravilhosa que eu gosto tanto, que o inconsciente ele já tem essa tendência a sempre trabalhar para uma autocura, sempre trabalhar... É claro que muitas vezes ele não vai dar conta, ele não ignora doenças, ele não ignora casos concretos, ele não ignora suicídio, mas existe uma tendência natural que, se ela puder acontecer, esse é o caminho corrente, digamos assim. Como os rios, né? A não ser que você tampe, ele está ali seguindo para o mar. E eu tendo a achar que os processos criativos têm esse mesmo tipo de natureza. Eu acho que, em regra, eles têm uma natureza potencializadora, uma natureza de diálogo com a vida, uma natureza de energia, de pulsão, de movimento. Então, muita associação à vida, de tesão, como você falou, mas isso não é uma garantia, não existe aí uma garantia. Pode ser que esse rio não chegue, pode ser que existe um bloqueio, pode ser que ele seque no caminho, pode ser que muita coisa pode acontecer na vida de um rio, muita coisa pode acontecer na vida de uma autora e de um autor ou de um artista. O que você acha? Não, eu concordo plenamente com o que você está falando. Eu acho que então, deixa eu ver como é que eu vou colocar isso. Eu acho também que não existe uma criação ruim, uma criação que despotencialize. Não existe nada disso, porque toda criação é saúde. Então, eu parto disso. Se você está criando, isso é um indício de um corpo saudável, né? Você tem saúde. Acontece, aí o problema, ele está no seguinte: eu não sei ouvir o meu corpo. Eu desconectei do corpo, eu não ouço mais o corpo. E eu não sei mais, eu não consigo ler, porque quando a criação, quando eu crio alguma coisa, o meu olhar, ele um pouco se volta para o meu corpo, e ele fica olhando para aquela criação feita, para aquela obra, né? E aí ele se perde nela, e ele não volta para si. Aquilo é ele. Porque às vezes você escreve, por exemplo, eu estou falando de uma situação muito comum que acontece no curso de escrita curativa, e outros também, e assim por diante, que as pessoas elas começam a fixar uma ideia, porque elas estão mal, né? Muitas pessoas estão mal, né? Quase todo mundo está mal.
né? E tá mal, eu falo, nossa, que legal, tá mal e tá bem, né? Tá mal e é bem. Porque é uma intensidade, é um trabalho aí com essa intensidade. Mas aí as pessoas começam a escrever textos tristes, textos dolorosos, né? Textos difíceis para elas. Só que ela tá focada no que a gente aprendeu desde criança, a interpretar. Né? Então ela fica se auto-interpretando, se analisando, puta coisa chata, né? Ai, olha só, eu escrevi isso. Puta coisa chata. Às vezes a pessoa sonha um sonho tão bonito, ela vai interpretar o sonho, ela atrapalha tudo a vida dela, porque o sonho era mais lindo, já que você está trazendo Jung. Era tão incrível, ela quer interpretar, dar sentido. E não é isso. Porque quando a pessoa faz isso, ela pensa que ela está doente. Ela pensa que ela está doente mesmo, porque ela só fala de suicídio, ela só fala de vida escura, ela só fala das prisões, dos calabouços. Mas ela não vê a forma, ela não vê a criação emergindo. O movimento, o gesto, o corpo em desejo de criar. Então ela fica olhando para aquilo que ela escreve, para o sentido daquilo, e não olha para o gesto primeiro, que é esse fogo. E aí ela se perde naquele monte de palavras, né? Naquela interpretose, naquela palavra que não acaba. E ela esquece que não, que o corpo dela se movimentando. Olha, eu peguei essa caneta e eu escrevi, a despeito de qualquer coisa, eu escrevi um texto. Na escrita curativa, a gente desconstrói um pouco isso, para mostrar que o que está por trás desse monte de palavras, né? É um corpo em movimento. E aí a gente começa a conhecer o nosso corpo. O que pode o meu corpo, né? O que pode o meu corpo? Meu corpo pode até onde? Tem hora que o corpo não vai poder. Ó, veja o Raduan Nassar. O Raduan Nassar, chegou um momento... O Raduan Nassar escreveu Lavoura Arcaica. Não é? Uhum. Você não imagina que ele ia escrever outro livro depois daquilo? Aquela maravilha, aquela coisa do outro mundo maravilhoso. Olha a Josi linda aí, a Gabi também grossa e maravilhosa, a Bruna, a Angélica, nossa gente linda. A Josi falou de você há pouco tempo, hein, Josi? Estamos querendo saber cadê o teu livro, quando é que vai acontecer, baita escritora. Mas então, Du, Josi, vamos conversar. Então, aí o Raduan Nassar, em algum momento, ele se retirou. Vai saber por quê? Porque a gente não sabe, mas provavelmente ele olhou para o corpo dele e falou, meu corpo vai até aqui, né? Agora... Nossa, isso que você está falando é muito interessante, porque, inclusive, é um movimento de corpo completamente inesperado, completamente inusitado, né? Quer dizer, uma obra que ficou daquele tamanho, tem ali um copo de cólera também, que é um livro super... A Menina Caminho, são 3, né? O Copo de Cólera, a Menina Caminho e o Lavoura. E de repente o Lavoura Arcaica que virou essa grande instituição já. E é muito interessante você estar colocando. É impressionante como esse corpo, como o corpo desse autor, como esse corpo, Raduan, se movimentou. Que a coisa mais, quer dizer, ele foi pro mais essencial e mais simplório, que foi morar num sítio, pelo menos isso que a gente sabe, né? Então... E ele está sendo autor, né? Também lá, autor da vida dele. Agora, ele poderia ter insistido e não dar conta. Essa que é a questão. Né? Por isso, quando eu falo aqui no final do meu livro, que tem um perigo nesse lugar, que para mim é o da literatura, para você é da literatura, porque nós somos escritores, mas que é de qualquer arte, né? De qualquer artista, de qualquer pessoa que lide, né? com essa entidade autoral, mas também é da cozinheira, né? Daquela cozinheira que faz aquele prato maravilhoso e que de repente dá uma zica, ela não dá conta daquilo, porque fez uma comida que fechou o restaurante, sei lá, não dá mais conta, entra em depressão. Então, assim, é tudo um monte de aproximação meio louca que às vezes eu faço, mas é um lugar delicado. Então, para você vai entrar, vai, não, todo mundo quer ser escritor, oba, vamos ser escritor, vamos não sei o quê, e papapá. Só que tem as armadilhas. Então, para essas armadilhas, a gente precisa estar atento, né? Encontrar uma escuta, encontrar um grupo, né? Por isso, mais que necessário, né?
essas coisas serem relacionais, né? Serem relacionais, não tá sozinho. Não tá sozinho. Eu fiz uma live com a Débora Brum e ela falou assim, nossa, Gê, quando começamos a fazer o curso, quando somos amigas, assim, apaixonadas, mas quando ela começou, que a gente não se conhecia, daí na live que ela falou, e eu fiquei pensando, ela falou, Gê, você falou pra mim que eu sou uma pessoa que eu não poderia criar sozinha. Se eu criasse sozinha, ia dar ruim, né? Eu precisava de interlocução. Então, a gente precisa olhar um pouco, conhecer o nosso corpo. Não dá. Por quê? Porque o texto é corpo. Então, não adianta eu pular essa casinha aqui, esse templo, né? Eu tenho que conhecer esse corpo, porque a cada texto que eu escrevo, é o meu corpo que está ali. Se eu não conheço, vai dar ruim. E esse corpo, claro, ele não é idêntico a si mesmo, não é um conhecer de um conhecer, mas é o conhecer mais louco que pode existir, é o conhecer do escritor. Porque é o desconhecer-se, é aprender a desconhecer-se, né? Sem o ideal de estar em conformidade consigo mesmo, sem um ideal, um milhão de ideais que colocaram na nossa cabeça, né? Então, é um movimento de entrar para se conhecer, mas para se desconhecer. Para se desconhecer e ver, nossa, eu não conheço nada daqui, né? E como é que eu lido com isso, né? É meio contraditório, né, o que a gente fala, mas é que a vida é contraditória. E aí, pegando o gancho mais uma vez, já que a gente está falando tanto de entidade autoral, quando a gente estava falando disso, né, do tamanho da obra, do tamanho da criação e da importância de conhecer o corpo para ver até onde que ele dá conta, é interessante lembrar que até mesmo nos terreiros, algumas entidades são tão grandes, como Iroko, que é o orixá que representa o tempo, que essa é uma entidade que não se incorpora. Quer dizer, não existe um corpo, não existe um médium, não existe um corpo de médium que dê conta de algo tão grande quanto o tempo. Então, é bem importante isso. E outras são tão sutis, são tão sutis, tão delicadas. De saberem o corpo e saberem, né, o que dá. E, bom, Gê, a Nath tinha perguntado quando que um texto ganha potência, né? Eu acho que ele ganha potência quando ele está... É um pouco clichê essa resposta, pelo menos pra gente, que a gente fala muito disso, mas eu acho que ele ganha potência quando ele está conforme aquele corpo que o fez, né? Quando a gente dá conta de dizer o que a gente precisa dizer na forma que aquilo precisa ser dito. Eu acho que aí... o texto com certeza se apresenta como potência. O que você acha? Sem dúvida, eu acho isso. Assim, isso é o primeiro lugar, é o primeiro... É o princípio. A gente tem que partir desse princípio, porque senão você nunca vai se autorizar. Você sempre vai precisar de uma autorização daquilo que você leu. E a gente precisa mesmo, né? Por isso que a gente procura os cursos, procura os pares, procura os editores, porque a gente precisa saber se a gente não tá doido, né? E a gente precisa saber se aquilo... E aí alguém fala que sim. E esse alguém que falou que sim, vai abrir ali dentro da gente uma possibilidade da gente continuar esse trabalho. Mas chega um momento em que a gente mesmo consegue se legitimar, se autolegitimar. Falar, nossa, eu sou escritor. A partir do momento que você fala, eu sou escritor, você não vai falar assim, eu deixei de ser escritor. Você pode até falar que deixou de praticar, mas você é um escritor, é um autor. Quando você encontra autoria, não dá mais para você ser desautor, não tem mais jeito, né? E aí a gente consegue perceber essa potência nisso que você está falando. Agora, o nosso texto começa também, ele continua o processo de potencialização aí a partir das leituras, né, Du? Estou pensando aqui também, agora com você, sobre isso, né? Porque quanto mais a gente começa a ser lido, né? Quanto mais a gente vai recebendo leituras, a gente vai... Só que isso não é rápido, né? Porque a gente tem muita pressa, a gente está, nossa senhora, muito apressado, a gente quer tudo para ontem, a gente quer publicar 1 milhão de coisas, né? Parece que a gente vai morrer amanhã.
E às vezes vai mesmo, mas não adianta. Não é uma coisa programada. Eu vou publicar um livro, e vou ser líder, vou sair em tal revista tal, e vou ser o melhor do ano, o livro mais lido. Não é assim. Né? Isso é assim quando tem que ser. Quando vai ser para algumas pessoas, mas não vai ser para todo mundo. E, porra, é assim, não é? Tem gente que ganha na Mega Sena. Eu joguei, mas não ganhei. Nunca ganhei. Ainda não. Mas aí o texto ele vai se potencializando com essas leituras. Essa é uma forma do texto se potencializar. A outra forma do texto se potencializar é você se potencializar com o corpo que você é na vida onde você atua. Qual é o lugar onde você atua? A força do seu corpo vai incidir no seu texto. Pô, eu não sou a melhor escritora do mundo, né? Eu sou uma escritora, né? Só que o que acontece? Eu não quero saber de nada. Eu quero esses livros para mim, eles são livros que eles falam sobre experiência. É um campo de experimentação os livros que eu escrevi. Eu sinto eles como um campo de experimentação. No entanto, esses livros me abrem portas. Me abrem portas, porque tá nesse imaginário das pessoas, elas querem saber o que é ser escritora, né? Tem gente que nunca leu meu livro, mas, nossa, quando eu passo, fala, nossa, Jesus, escritora. Né? Elas querem mais saber da minha vida no Instagram do que do livro que eu escrevi. Tudo bem, não tem problema, desde que você faça da sua vida uma arte. Eu faço, né? Eu sou essa coisa aqui o tempo inteiro, né? Aí, o que acontece? Esses livros que eu publiquei, eles acabam dando oportunidade de eu fazer uma palestra, de eu ser chamada para dar uma aula, de eu criar um curso, de eu encontrar outras pessoas. Essas pessoas que eu encontro, elas se interessam por mim, e aí elas se interessam pelo meu livro. E aí elas vão ler o meu livro. Então, não adianta eu publicar um livro, e você é um editor, acho que você pode falar disso, eu publicar um livro e ficar dentro da minha casa, escondida embaixo da cama, sofrendo porque ninguém lê meu livro. Não adianta. Não existe. Isso aí não existe. E achando que o editor, né, que a editora, que o mundo vai me descobrir. O mundo vai me descobrir. Né? Ai, que pena, o mundo ainda não me descobriu. Isso é o maior erro. Porque esse livro, nem que seja para eu ler ele todo dia de manhã, se ninguém lê, eu leio. Ele é bom? Eu acredito que ele é bom. Então eu me potencializo com esse livro e vou para o mundo. Vou fazer meu mestrado, vou trabalhar no banco, vou prestar o concurso público, vou arranjar um amor da minha vida, vou ter 5 filhos. Vou fazer aquilo que eu desejo, aquilo que vai me tornar potente e feliz. Né? Seja como seja. Olha, a Angélica fez um coração aí. Né? Vou para a prefeitura, né, Angélica? Vou trabalhar lá, vou falar bonito e linda como advogada. É isso, né? Não é verdade, Eduardo? Você também não vê essa ilusão das pessoas? Eu acho que isso sim acontece muito, né? Eu mesmo, quando era um jovem escritor que não sabia de nada e ainda não tinha publicado nada, tinha muito essa impressão, achava que ia ser descoberto, que eu ia ser levado, que a coisa ia acontecer assim, que bastava eu ter um bom texto e que era isso. E hoje, né, que eu vivo a literatura, eu acho que nada está mais distante da realidade, né? Eu acho que se tem filósofos que dizem que o autor se retira do texto, né, uma vez que ele acaba o texto, o autor já não está lá, talvez no processo criativo isso faz sentido, mas eu acho que no que a gente vive, quando a gente está pensando em distribuição de livro, em encontro de leitores, eu acho que isso é completamente fora, seria o oposto, né? É como a Marina Abramovic, com aquela obra no qual ela senta diante dos espectadores no museu, até que tem aquele ápice que ela tem um reencontro com o Yulai, que é o ex-marido dela, e ela se emociona e aquilo viralizou. Então, quer dizer, o nome dessa performance é O Artista Está Presente, né? E hoje em dia eu acho que para acontecer cada vez mais a escritora e o escritor está presente, né? Então esse é um ponto que eu acho que assim, diante disso que você está falando, né? E ao mesmo tempo eu acho que é um processo de trazer a autoria para a vida, de expandir o que é a autoria, de fazer o livro acontecer. Né? E, então eu acredito muito em cooperação. Cooperação, sim, entre editores, porque também é muito fácil um editor publicar um livro e largar.
que a gente também sabe, tem muito relato disso. Mas eu acho que essa comunhão, essa conjunção. E aí, só para fechar esse fio da potência, porque você falou da importância de ser lido, que eu concordo, é incrível, né? Quer dizer, para uma escritora, para um escritor, um ápice. Poucas coisas são tão potencializadoras quanto ser lido, ser comentado. Quer dizer, você ter uma leitura, um recorte da tua obra, você entender como que você chega, como que você toca o outro, como que você afeta o outro. E isso eu acho que é um dos maiores mistérios, né, para as escritoras e escritores. Porque o que vai acontecer na maioria das vezes é que o seu livro, ainda que seja lido, na maioria dos casos você não vai ter nenhum retorno. Inclusive, esse é um dos princípios da leitura afetiva, da Fábrica. Ela te dá uma pista de como você afeta, como você, como autora, afeta, como esse texto afeta um leitor atento, um leitor afetivo. Então, sim, eu acho que essa leitura potencializa demais, mas ela está um tanto fora do nosso controle, porque a leitora e o leitor, eles são esse mistério, eles são esse incontrolável. Mais uma coisa que eu acho que contribui também para a potência de um texto, de um livro, é a firmeza no processo, e isso é uma coisa que uma escritora e um escritor podem ajudar a ter um processo consistente. Então, aí eu estou falando de dedicação, eu estou falando de leituras e de conexões. Eu cada vez menos também acredito nessa escritora totalmente solitário. Tudo bem, o processo ali, você está sentado sozinho no teu computador escrevendo, na tua máquina de escrever, à mão, sei lá como que você faz. Mas você tem que ter uma rede, é importante alguém ler, alguém que também faça literatura, alguém que também seja uma criadora e um criador, olhar aquilo, te dar um diálogo, te dar um parâmetro. Isso vai deixando um processo consistente, e tudo isso vai refletir nessa potência do texto. E aí, quem sabe, a gente chega nesse ápice, nessa potência ápice, que é, porra, ser lido, ser falado, ter retorno, né? O diálogo ficar ainda mais claro, né? Porque eu acho que a maioria das escritoras e escritores vivem um diálogo que ou você tem a impressão que ele não acontece, quer dizer, o meu livro foi aí X, não sei, ou é sempre insatisfatório. E esse é um desejo, assim, que ele é tão presente, que eu lembro que teve uma vez que eu e Jerusa, a gente estava participando de um concurso literário, e aí um escritor lá escreveu um conto, ganhou aquele concurso, a gente era jurado, e aí, assim, a primeira coisa que ele quis foi chegar na gente e perguntar, e aí, o que vocês acharam do meu texto? Isso que ele tinha capaz de ganhar o concurso, ia ganhar o prêmio. Mas o cara não queria saber lá dos tantos de dinheiro que ele queria jurados, interlocução, falem desse corpo, falem desse texto. Então isso é capcioso, porque isso é potencializador, a gente tem que tomar cuidado de lembrar de que muitas vezes esse retorno também não vai acontecer. Não vai, mas por isso eu acho que a gente tem que ter um olhar para o processo, como você disse, né? Por quê? Porque tem um lugar, e até a Nath estava falando aqui, e eu vi ela falando sobre a questão da solidão, né? Porque é um processo solitário a escrita. Escrever, você vai escrever sempre só, né? Mas também tem um ideal romântico, né? Uma ideia romântica lá do século XVIII para XIX, né? Do século XIX, quando surge o romantismo, daqueles escritores que morriam, né? Que eram incompreendidos e não sei o quê. Papapá. Então, esse ideal também, às vezes, ele está na nossa cabeça, né? Às vezes a gente está colonizado com essa ideia. E hoje, não é só o autor e o escritor um pouco mais. Por quê? Porque o escritor vive num mundo muito sozinho de ficar lendo textos, livros, lendo gente morta. Vejo gente morta com que frequência? Sempre. Todas as frequências, né? Que nem o filme de Sexto Sentido. Lendo. E aí, então, a gente precisa criar espaços onde a gente esteja com gente.
Porque senão a gente não gosta mais de gente. A gente acaba não gostando de gente, não tendo paciência com a gente. Porque as pessoas falam. Só que as experiências, assim, elas também se dão nessa relação com o outro próximo, né? Porque o outro do livro, ele sempre está um pouco distante. Tem uma diferença entre estar você com um corpo livro e você com um corpo-corpo. Sabe aquelas coisas bobas, aquelas coisas que não estão fechadas, aqueles fragmentos de vida? Aquilo também está produzindo experiência na gente, né? O outro verdadeiro, o outro de carne e osso, né? Que não tem a coerência que a gente dá para um texto. Porque quando a gente escreve um livro, por mais fragmentado que ele seja, essa fragmentação final, ela é intencional. Tem uma linha ali organizadora da fragmentação. Agora, o ser humano, ele é mais interessante, porque ele não tem, tá solto aí. Ele tá solto no vazio. E estar diante desse acaso, que é esse outro solto no vazio, é um presente, né? É uma dádiva da gente poder estar junto para sentir essa experiência desse acontecimento que não foi planejado, né? Não tem planejamento. Então, a gente precisa criar esses espaços onde a gente troque, né? Por isso que eu falei da leitura como potencializadora. O que eu vejo cada vez mais é que todo mundo, que nem eu falei, né? Você falou, né? Que nem todo mundo vai ter um filho, nem todo mundo mais vai ter um filho, né? Mas vai plantar uma árvore, vai escrever um livro. Mas aí a pergunta é, quantos vão ler um livro? Escrever um livro, eu acho que no futuro todo mundo vai. Mas a questão que fica pra gente é quantos vão ler um livro? E como autora, como escritora, não como autora, né, de livros, mas talvez como professora, é minha responsabilidade fazer com que pessoas leiam livros, né? Gostem de ler livros. Então, essa ideia que eu tenho, né, e você também, né, que eu tenho com os cursos, de juntar pessoas, com os coletivos, né, com os grupos de leitura, é um jeito de que a gente possa se ler. E é uma coisa que você faz, né, Du? Porque você Sim. faz isso, você é o primeiro leitor, né? E eu acho que isso que você está falando, de novo, a gente cai na importância desse plano relacional. Quer dizer, a mesma autora e autor que fica ali naquela solidão e incapaz de viver um pouco da vida real, de sentir prazer na outra pessoa, no encontro, também me parece algo parecido, não conseguir sentir prazer na leitura, não conseguir sentir o desejo pela obra do outro, e pelo corpo do outro, pelo corpo livre do outro, e ao mesmo tempo sempre querendo ser desejado. Então parece que aí a gente está num grau muito grande, num descompasso muito grande, né? Então isso que você está falando também é legal, porque é isso, né? O tempo inteiro também, como editor, sempre eu estou me deparando com isso, com a dificuldade que é movimentar o livro, a dificuldade que é gerar o desejo. Sem dúvida eu vejo muito mais efusão com a ideia de escrever do que com a ideia de então pegar o livro do outro e ler. Então eu acho que é isso, Gê. A gente está caminhando aí para 1h40 e lá de live. Eu Nossa, eu acho nem que percebi, porque estava tão caminhando um pouquinho gostoso. até dar gosto de quero mais. Com certeza eu vou querer que a gente faça mais e mais vezes. Eu também quero ser convidado lá no seu canal da escrita, no seu Insta da escrita curativa. E com certeza você vai voltar aqui e a gente não vai fazer. Gente, então, em breve a gente vai fazer esse curso, né? Fiquem de olho, a gente vai divulgar esse curso da Silvia Plath, um curso que a gente está fazendo com muito, muito carinho. A Nath está Ah, fazendo aqui Nath, nos comentários, então vamos falar com ela e ir encaminhando também para o fim, já. E também se você quiser falar alguma coisa para a gente ir fazendo o ela fechamento disse que a aqui. solidão causa muito sofrimento, né? E é bom ser abertura, ser escuta. Com certeza, Nath, né? Agora você escuta da Nath também, porque a Nath está terminando o doutorado e eu tô lá. Você é suplente na banca dela. Tô tão feliz com esse convite. Quero ler esse texto maravilhoso, como tudo que ela faz, né? Como essa escrita maravilhosa, poeta incrível, super sensível. E é isso, causa muito sofrimento.
E aí, sofrer é ruim, né? Sofrer é muito ruim. A dor é algo muito importante. É muito bom a dor, sentir dor, né? É horrível sentir dor. Eu ando sentindo dores terríveis de coluna, por exemplo, né? Tô tomando um monte de anti-inflamatório, mas a dor, ela faz a gente parar e começar a investigar e tentar entender, analisar. Então, a dor, ela é potente. Mas o sofrimento é uma coisa ruim, né? O sofrimento é ruim mesmo. Então, é esse que a gente tem que evitar, esse que despotencializa a gente. A dor, ela é um chamado do corpo para algo ser feito. Inclusive, escrever um livro. Mas sofrer, eu acho que se a solidão causa sofrimento, então a gente tem que ir nessa causa e tentar eliminar ela, né? Mas, Du, eu adorei estar aqui com você, saudade de Muito você, bem. né? Tô ouvindo esses barulhinhos gostosos aí dos alienígenas que você falou. Estamos no sítio aqui, Santa Fé do Sul. Olha, Reinaldo, bom demais ouvir. Ei, Rei, puta saudade. Tomara que a gente se encontre logo aí para uma pizza e cerveja. Gê, Ai, o queria Mário. te agradecer muito a presença e dizer como é difícil, né, fazer essa dissociação. A dor sem sofrimento é algo que, na minha cabeça, até dá um nó essa ideia de tão difícil, de tão habituado que estamos em associar isso, né? Então, eu achei uma ótima, um ótimo gancho, uma ótima deixa, né? Pensar sobre isso, como fazer isso, como ter isso como prática, né? Ainda que haja dor, não haver necessariamente sofrimento, porque são coisas altamente coladas. E, bom, queria te agradecer demais pela presença, com certeza terão outros. Você quer falar mais alguma coisa antes da gente ir encerrando? Queria agradecer Não, eu quero todos só e agradecer. todas que estão com a gente até aqui, e dizer que é um prazer, né? É uma alegria a gente conseguir ter esses diálogos. Então, fala, Gê. Eu também só quero agradecer, dar um beijo no Rei, no Mário, a todas as pessoas que estavam aqui, que, né, vão ver depois. Dizer que essa live, ela foi uma live tão boa, assim, para mim. Ó, essa coisa da dor e do sofrimento eu inventei agora, então a gente tem que pensar sobre isso, que me pareceu Vai dar legal outra também. live isso aí, viu? Nossa, aconteceu aqui agora, eu não sei nem o que é que eu falei, mas enfim, depois eu vou voltar nisso. Acho que é a autora que falou, não fui bem eu, não. Vamos deixar nas costas dela, que ela não tem responsabilidade. Depois eu começo a refletir sobre isso. Agora, agradecer muito, porque a live, você percebeu que eu tô mais serena hoje, não tô espoleta? Eu Eu sempre fico, percebi, né? mas eu acho que o seu corpo é a espoleta, né? Então a gente está nessa assunção do corpo, então. Mas eu gostei muito, que tá Então sendo a vem a terceira espoleta. live que eu fiz. É? Então vem a espoleta. Eu fiz a terceira live essa semana, todo mundo tá perguntando pra mim, mas por que você tá fazendo tanta live? Eu falei, mas meu Deus, vai acabar as férias. Aí eu vou ter que trabalhar que nem uma condenada, 1 milhão de cursos, 1 milhão de aula. Se eu não conheço, não encontrar com as pessoas que eu adoro agora, pra conversar, quando eu vou conversar, não é? E além disso também, olha que sorte, que eu tô tomando um remédio aqui pra coluna, que me deixa meio zonzinha. Então, tá muito bom conversar hoje. Para mim, está sendo uma das lives mais incríveis. Eu queria que você depois disponibilizasse essa live para mim, para eu tirar um monte de pedacinho, porque, nossa, a gente foi muito profundo, né? E aí vem a pergunta, que é o pavor aqui, né, de toda a live, que é assim, você lembra que tem algum botão específico que eu aperto aqui para não perder isso? Que eu lembro que eu paro ele e aí ele me pergunta, você quer gravar, não sei o quê? É esse xizinho ou é algum outro botão? Você lembra disso? Já que você tem Esse feito tanto? xizinho que você vai baixar. Eu faço assim. Eu clico Xizinho, aí no ele X. me pergunta. Ah, Para mim, só pergunta se eu quero compartilhar. Nunca perguntou se eu quero gravar. Então, eu compartilha. Daí, coloco compartilha e aí compartilha. Tá? tá bom. Então tá bom, Gê. Mais alguma coisa? Vamos encerrando. Não, só isso. Então, meu nome Obrigada! é Eduardo Guimarães, eu sou escritor e editor da Fábrica de Cânones. Hoje tive o prazer
de ter essa conversa aqui com a Jerusa, escritora e professora, que acabou de lançar um livro lindo aqui, aliás, já está com 2 na fábrica, um é um Poemas Atracados aos Pés da Cama, que é um dos livros que eu acho mais lindos, inclusive a parte gráfica, é um livro de poemas, e está com um recém-lançado, dá para falar assim, né? Acho que não tem nem 2 meses de lançamento, que é o livro da escrita curativa, partes 1 e 2. Então, Gê, foi um prazer, até a próxima, e um beijão, e obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. Beijo! Beijo!